Olá, o Jornal da Sete está começando. Em tempos de pandemia e isolamento social, é imprescindível se manter saudável. E além dos exercícios físicos, uma boa alimentação é imprescindível para isso. E para falar um pouco mais sobre isso e trazer para a gente algumas dicas, eu recebo a professora e nutricionista Tatiana Pascoal. Professora, eu gostaria de perguntar primeiramente como que o isolamento social como esse, ele pode afetar a nossa alimentação. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, inclusive. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, as pessoas no início ficaram com muito medo da alimentação ser um problema e quiseram estocar alimentos dentro de casa. Então, se a gente pensar em ficar em isolamento e estocar alimentos que não são saudáveis, isso pode vir a prejudicar a nossa alimentação. Ou seja, se você for mudar a sua rotina, que já era saudável, e começar a consumir outros alimentos que não são saudáveis, porque você está dentro de casa e aí você vai ter mais acesso a esses alimentos, isso pode vir a prejudicar a sua alimentação. O ideal é que quando você for comprar os alimentos para que você tenha uma maior quantidade dentro de casa, não que seja necessário estocar, porque não há essa necessidade, mas se você for comprar esses alimentos, que você compre os alimentos industrializados em menor quantidade e os alimentos que não são industrializados, como frutas, verduras e legumes, em maior quantidade, os mais naturais possíveis, porque assim você não tem aquele acesso de consumir os alimentos que são mais industrializados e atrapalhar com a sua rotina alimentar. Sim, professora, você terminou falando justamente sobre a rotina alimentar e eu queria saber qual que é a importância de se ter uma rotina tanto diária e como que isso afeta a nossa alimentação. Bom, a rotina ela é extremamente importante, porque não adianta você consumir um alimento hoje e durante a semana, hoje é segunda-feira, eu vou começar a consumir um certo tipo de alimento porque eu sei que ele ajuda na imunidade. E durante a semana inteira você não consome esse alimento mais. Não. A alimentação, o que dá certo, o que ajuda na imunidade, é você consumir esse alimento diariamente. Assim você vai ter um efeito melhor. Não adianta consumir um alimento uma vez ou outra, tá? E pensando na imunidade também, já falando dela, porque todo mundo fica preocupado com isso, a imunidade, ela também não vai ser só fortalecida pelo alimento. A gente precisa de ter uma atividade física adequada, uma rotina, né, de atividade física. Tem que dormir bem, o sono também interfere. Pessoas muito estressadas, o estresse também interfere na imunidade. Então, assim, o alimento, ele entra no contexto, né? Não adianta você consumir só o alimento e não pensar nos outros fatores. Então, a rotina, levando em consideração todos esses fatores, vai fazer com que você tenha uma imunidade melhor, um fortalecimento dessa imunidade. Sim, professora, e muita gente no início da pandemia começou a falar que iria se alimentar mais, em maior quantidade, para justamente aumentar a imunidade que você mencionou. É verdade isso? Se você comer mais, você aumenta a sua imunidade? Depende do que você está comendo, né? Igual eu falei no início, se você for comer alimentos industrializados, alimentos ricos em corantes, conservantes, aromatizantes, os antes aí da vida, com certeza você vai piorar a sua imunidade. Agora, se você for consumir alimentos mais saudáveis, mais naturais, né? Principalmente orgânicos, que não tem nenhum tipo de agrotóxico, por exemplo, com certeza se você começar a tornar isso rotina na sua vida, você vai começar a melhorar a sua imunidade. A alimentação, com pouco tempo que você já modifica a alimentação, você já tem resultados benéficos. Então depende do que você vai consumir a mais. Se for macronutrientes, igual grande quantidade de carboidratos, de proteínas, de gorduras em excesso, com certeza isso não vai trazer muito benefício. Agora, se você for consumir esses carboidratos, mas que sejam mais saudáveis, mais naturais, que não sejam industrializados, com certeza eles vão trazer benefícios para você. Então depende da quantidade e a qualidade da alimentação que você está consumindo. Sim, e desses alimentos que a gente tem em casa de fácil acesso, né? Pães, biscoitos, quais preferencialmente a pessoa deve evitar nesse período onde ela está ficando mais em casa, fazendo menos exercícios? Olha, todos os alimentos industrializados a gente tem que evitar ao máximo, que a gente chama de alimentos processados e ultraprocessados, tá? Porque esses alimentos também são ricos em açúcar, são ricos em sódio, né, que é o sal. Então, principalmente biscoitos recheados, que às vezes as crianças estão em casa, aí a mãe começa a dar biscoito recheado, começa a dar iogurte, né? Esses alimentos a gente tem que evitar ao máximo.
Então, substituir aí esses biscoitos, por exemplo, por uma fruta. Pães também é importante, pães de farinha branca, igual pão de sal, rosca. Não pode consumir? Sim, pode consumir, mas que seja em quantidade moderada. E, se possível, substituir esses pães, esses carboidratos de farinha branca, por farinha integral, por exemplo, que aí já melhora. Então, não fazer com que se torne uma rotina essa grande quantidade de alimentos processados, industrializados. Tentar sempre substituir, né, esses biscoitos por frutas, iogurte, se for esses iogurtes que tem muito conservantes, corantes, por natural, ou às vezes fazer vitamina de frutas com leite e fruta mesmo, e trocar os carboidratos por tubérculos, que são, por exemplo, batata, inhame, mandioca, e de preferência também os alimentos, os carboidratos de farinha branca por farinha integral. Essas são algumas dicas que a gente pode dar. Tá? Professora, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora e no próximo bloco nós vamos continuar aqui conversando com a professora Tatiana Pascoal sobre como se proteger, né, como se alimentar melhor nesse período de isolamento social e coronavírus. Não saia daí.